ainda, né? Bom Ainda não dia. almocei. Tá havendo algum atraso nas outras sessões, tá? Nós estamos encerrando as outras mesas, por isso algumas pessoas já vieram para cá e outras não. Mas eu sugiro que vocês não se condicionem ao atraso. No momento que vocês quiserem começar, por favor, vocês atualmente são host da sessão, tá? Podem começar tranquilamente. Obrigada. Professora Gildene, então, o que você acha? Comecemos? Doris, fica a teu critério. Se você está com tempo disponível para aguardar mais 1 ou 2 minutos, do contrário, fica a teu critério. Não, eu posso aguardar, tranquilo. Não quero atrapalhar o programa. É tão engraçado esse negócio de horário. Eu estava comentando com meu marido aqui agora. O meu computador está na rede, está dando 10h41. O celular também está na rede, está dando 10h51. Que horário você tem aí? Eu tenho 10h52. Tanto né? no celular como no computador. Né? Então, o celular está mais... Tá batendo mais. Vamos esperar mais uns 3 ou 4 minutinhos? Tá bom. E aí, porque aí já entrou alguns aí, é sinal que algumas mesas já terminaram, né? Isso. Estou vendo aqui a Leteia, que você falou que gostaria que ela entrasse, ela está aqui já conosco. Ah, ela já entrou? Já entrou. Ai, que bom. Então, mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Tá bem. Eu vou botar aqui no chat para o povo mostrar. O pessoal está tudo aí escondido, sem imagem? É tão triste isso, né? Vou ver. Vou botar aqui. Oi, pessoal, queremos... Aqui. Oi, professora. Eu quero ver a carinha de todo mundo. Estava aguardando outra sala e lá ainda não há a mesa ainda. Vamos fazer uma foto. Tem gente que não gosta de ser fotografado, então, deixa isso só para os velhos. Aí eu já estou nesse esquema aí, mas mesmo assim ainda tiro foto. Né, Sabrina? Vamos lá, vamos botar foto aí, ó. Tem um monte de gente sem foto. Vamos lá. Isso, estou gostando de ver. A Lu apareceu, desapareceu, Lu. Isso. A Fúvia, que legal te ver, menina. Gente, a Fúvia foi da primeira turma. E a Doris também. Tá vendo aí, ó? Vocês estão pensando que vai nos deixar? Não vai, não. Olha aí, ó. Olha o exemplo aí, ó. Você tá vendo, ó? Tá, ontem tinha a Aimee lá também assistindo, foi da primeira turma, na abertura. Mas, olha, quem assistiu a palestra ontem da professora Ana, lá de Portugal, foi excelente para dar ideias de pesquisa de intervenção. Entendeu? Quem assistiu, olha, ganhou muito. A gente vai disponibilizar depois Nós estamos fazendo um canal do mestrado e vamos disponibilizar nesse canal. Entendeu? Depois nós vamos convidar os nossos egressos, se querem gravar sobre sua pesquisa, para a gente também colocar lá no canal, divulgação das pesquisas. Pesquisa não pode morrer, pesquisa tem que ser divulgada, né? Que turma que está, professora? Olha, vamos fazer as contas, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Já estamos na 6ª turma. Só que aí a primeira turma terminou em 2018, né? Isso. Aí vem 2018, 19, 20, 21. Então, na verdade, assim, 4 anos de egressos, né? Passou aí, tão rápido, né? Passa. A gente só vai envelhecendo, né, Doris? não. Eu tenho que discordar. Fúvia, vamos discordar disso. Né? Vamos discordar, né? A gente vai ficando mais experiente, né? Né? Meus cabelos nem ficaram brancos ainda. Ah, olha aqui, ó. Também, olha você. Você tá com um neto só, né? Eu já tô com 5, neto, né? É verdade. 5. Poxa vida. Cadê os outros? Ó, tem gente que não abriu aí, ó. O André, a Débora, a Irlane Favorito. Vamos abrir esse negócio. A Vânia, vamos abrir esse negócio aí para a gente tirar uma foto, pessoal.
Tem gente aqui, a turma de 2020 é linda, a turma de todas as turmas lindas, né? Essa turma aí da educação. O André entrou aí. Vamos lá, vamos botando as carinhas aí para a gente fazer uma foto e a gente começar. Isso, gente, ânimo aí, tô vendo, todo mundo ligando a câmera. Muito bom, é coisa rápida. Isso, que bom receber vocês aqui nessa apresentação do PTT. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que é importante esse tipo de apresentação, que a gente abriu essa modalidade agora nesse segundo congresso, porque no primeiro a gente não tinha aberto essa modalidade de apresentação de PTT. Então, é importantíssimo porque o mestrado profissional, ele tem como foco as pesquisas das quais elas façam alguma intervenção na realidade ou então elas contribuam com alguma proposta, algum produto que possa ser replicado na prática. Porque por isso que ele faz a diferença do acadêmico, né? Porque as suas pesquisas são a partir de um problema da realidade e de preferência da realidade do próprio pesquisador, né? Então, nós deixamos aí algumas contribuições de produção, né? E a gente chama isso de PTT, a CAPES classificou isso como produto técnico-tecnológico, que pode ser vários produtos. Claro que tem patentes também, só que na educação já é mais difícil ter patente, mas não é impossível ter patente. Mas a gente pode ter um produto de um jogo, a gente pode ter produto de um modelo para alguma estratégia de gestão ou de docência, a gente pode ter a própria pesquisa de forma nesse PTT para que as pessoas possam replicar, se ela for uma pesquisa de intervenção, ela pode ser um instrumento de avaliação, ela pode ser várias coisas. Então, a Doris vai trazer para a gente aí um pouquinho da trajetória dela, com 2 produtos técnicos tecnológicos, tá? Na área da educação, e vai compartilhar com todos nós, então, esse momento. E, como eu já disse, ela é egressa da turma de 2016, defendeu em 2018, né? Foi minha orientanda com muito orgulho e honra, né? E ela já tem 2 artigos também, um inclusive em Qualis A1 e outro em Qualis B1 da sua dissertação, tá? Resultado. Ainda tem 2 artigos a caminhos que resultou desse trabalho, né? E já recebeu o convite para fazer doutorado, inclusive na PUC de Campinas, onde foi uma das participantes da banca dela, a professora Tatiana, e o convite está de pé, o dia que ela quiser, né? Lá o pessoal vai abraçá-la. Então, sejam bem-vindos todos aí que estão conosco, nos assistindo. Sabemos que temos aí alunos do nosso programa, alunos de outros programas, tá? E vou, então, entregar os próximos minutos aí a Doris. Doris, se você quiser se apresentar, o que você faz hoje no momento, tá? Tá bom? Fique à vontade. E um abraço para todos. Bom dia a todos vocês, né? Muito obrigada, professora, por tanto carinho, por tanta coisa que me faz. Vocês sabem que no mestrado a orientadora é tudo de bom, né? Que ela está sempre a sua companheira o tempo todo, é sua alma gêmea. A gente só não dorme juntas, mas a gente ficou muito tempo juntas, aí, madrugadas às vezes, trabalhando em cima da dissertação. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Eu preferia estar assim, pessoalmente. Eu gosto de ver olhos, né? Eu gosto de ver pessoas. E é tão chato esse negócio, esse distanciamento, mas ainda bem que tem a tecnologia que pode nos aproximar um pouquinho mais, né? Eu trabalho hoje na Casa Publicadora Brasileira, é uma editora da Igreja Adventista, e eu trabalhei até 2015, até 2017, como coordenadora do material do ensino médio, material didático. Hoje eu estou trabalhando na parte de paradidáticos e projetos inovadores, projetos especiais, né? E eu acho que a minha pesquisa tem tudo a ver com aquilo que eu sou hoje, que ela me encaminhou para esse lado, né? Eu estava só como material didático, só trabalhando em cima do ensino médio, e eu queria fazer alguma coisa voltada para lá. E, de repente, a professora Gildene me ingressou aí na criatividade. E hoje eu trabalho aqui na editora justamente nessa área, na área de paradidáticos, nessa área de projetos inovadores, especiais e projetos criativos.
E na nossa dissertação, a gente trabalhou em 2 projetos, saiu dali. Na realidade, saíram 3, né? Que um saiu, converteu em duas vertentes, e um outro produto que nós fizemos também. Bom, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu não me lembro qual é a ordem da apresentação que eu tinha primeiro, se era o professor criativo, aluno encantado, ou se era o nosso inventário. Então, eu vou começar pelo livro, tá? Em 2018, a professora Gildene e eu publicamos esse livrinho, uma cartilha, uma espécie de uma cartilha, né? Eu vou mostrar no PowerPoint, que é melhor, mas para mostrar, é gostoso ver livro, né? A gente, que é professora, gosta de ver livro, pegar o livro, cheirar o livro, né? E esse livro ficou bem interessante, ficou uma cartilha para o professor. A gente acredita que quando o professor é criativo, a gente pode encantar o aluno e favorecer a criatividade do aluno também. E no livro, na contracapa, que eu gosto bastante, eu sempre começo mostrando, isso não tem na minha projeção, mas na contracapa começa o professor criativo, o professor com ideias, com estratégias diferentes, ele pode, no finalzinho, na outra contracapa final, ele pode encantar o aluno com todas as coisas, né? E eu gostaria, então, de compartilhar a minha tela com vocês. Eu não sou tão tecnológica, mas vou ver se eu consigo. Eu estava fazendo mil testes aqui, mas acho que vai dar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se é aquilo que eu quero. É, justamente o que eu quero. Todo mundo, acho que consegue enxergar a tela, né? Ok, então. Então, esse é o livro, essa é a capa do livro que nós fizemos, né? Fizemos pela editora, pela Casa Publicadora Brasileira. Em 2018, a primeira edição ela tem 15 mil unidades, que foi publicada, e ela foi para um projeto especificamente. A editora gosta de todo ano presentear os professores. E neste ano, então, nos convidou para fazer esse material, e foi de brinde que a editora deu para todos os professores da Rede Adventista em 2018. Mas hoje, no finalzinho, eu faço uma propaganda um pouquinho mais do livro também. Então, acho que não dá para ver tudo, não sei se vocês conseguem enxergar. Bom, enfim, ali começa o que é criatividade, né? Eu tirei a definição do dicionário Oxford, um dicionário da internet, né? Que é a capacidade, deixa eu mudar aqui minha telinha, é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. E eu gosto bastante dessa imagem, né? Já que eu não tenho um Mac, eu posso criar aí, adaptar e ser criativo e fazer meu Mac, né? O meu computador com a maçãzinha. Então, aqui tem um senhor que vendendo bebidas, né? Num barranco, né? Que é o nome do bar que ele deu. Então, eu acho bastante, eu gosto de ver assim as imagens e a criatividade das pessoas, né? Deixa eu ver se eu... Pronto. E daí, o professor criativo, atualmente a palavra criatividade, ela se tornou sinônimo de uma porção de coisas para qualquer coisa, né? Para tudo hoje a gente vê, eu gosto muito de ver marketing, e para tudo hoje a gente vê a criatividade. Mas hoje a criatividade, ela está imperando na sala de aula. Ainda mais com essa situação de aulas remotas, né? A pandemia veio aí tornar esse professor na marra, mesmo que ele não era, ele se tornou criativo, né? E o interesse das pesquisas, ele é muito grande, principalmente na área educacional. E tem várias pesquisas nessa linha. Eu peguei essas duas autoras, porque essas duas autoras que vão focar o meu próximo trabalho, que depois eu vou apresentar e vou comentar sobre elas. Mas a professora Nakano, foi essa que a professora Gildene comentou, a professora Nakano participou da minha banca, Tatiana Nakano, e ela que nos convidou para continuar o doutorado do projeto que, na sequência, eu vou apresentar. Mas a contemporaneidade, ela também fala nas suas pesquisas que requer professores criativos, né? Hoje em dia, como eu falei, mais do que nunca. E os documentos que a gente tem, os documentos legais, eles também falam sobre isso. Um documento é as diretrizes curriculares comuns, né, nacionais para o ensino médio, e elas, ao se referirem às práticas pedagógicas, ela diz assim também, que o estímulo à criatividade, ela deve substituir a repetição, a padronização, aquela repetição mecânica, né, que a gente sempre tinha antes. E também Alencar e Flight, elas também comentam dessa importância do trabalho pedagógico e que esse trabalho seja permeado por ações que envolvam a criatividade. O Eschler, ela foi a orientadora da professora Gildene, né? E ela também fala, ela é a bambambam da criatividade aqui na região sudeste. E ela enfatiza o desafio que as escolas enfrentam hoje
é justamente encontrar professores que utilizem estratégias diferenciadas e mais criativas na sala de aula. É como eu falei, essa pesquisa é de 2009, né, que ela escreveu um artigo, mas mesmo a de cima, que a Alencar e Flight também publicaram agora recentemente um artigo, elas falam a mesma coisa sobre isso, ainda a importância da gente ter professores mais do que nunca criativos, não só tecnológicos, mas criativos também. Della Torre é um pesquisador, ele é filósofo, ele é professor de língua portuguesa lá na Espanha, em Barcelona, e ele também é um grande pesquisador da criatividade, e ele diz que um professor medíocre, ele simplesmente fala, um bom professor, ele ensina, um excelente, ele consegue fazer com que o aluno aprenda, mas um professor criativo, ele inspira e ele deixa registrado impressões de desejo de construção, de querer algo mais da criatividade, sendo criativo, né? Então, eu sempre gosto dessa charge que eu encontrei na internet, que para viver novas experiências, a gente terá que se atrever a deixar para trás a comodidade dos costumes. A gente tem que ser criativo em tudo. Veja aí essa tartaruga, né? Nadar, em vez de nadar, vamos curtir uma parte diferente, né? Vamos fazer algo diferente. Flight também, e Alencar, ela diz que, a fim de buscar professores criativos, elas fizeram uma pesquisa e buscaram várias definições do que era ser um professor criativo. E veja, assim, algumas das respostas que foram colocadas, né? Um professor criativo é aquele que usa diferentes estratégias para motivar o aluno a aprender. Essa é a principal que a gente escuta, né? A principal frase. Um professor criativo, ele procura introduzir cada novo conteúdo de uma forma diferente. Ele cria aulas diferentes e divertidas. Ele explora outros ambientes escolares, não só a sala de aula, carteiras e tudo mais, da forma tradicional de sala de aula, né? E o professor criativo, ele domina o conteúdo que será apresentado e ele propõe maneiras inovadoras de apresentar essa aula, né? Hoje em dia, nós estamos com um novo ensino médio, né? Então, na realidade, eu comentei aqui a base nacional, ela veio para modificar todo o ensino de forma geral, não só o ensino médio. É que a gente trabalha aqui diretamente com o ensino médio, então eu fico com o ensino médio na cabeça. Mas as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada e no final, em dezembro de 2018, a competência segunda, ela diz assim, que exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para criar soluções, né? Inclusive tecnológicas, é o que está acontecendo hoje bastante com o professor no ensino remoto ou mesmo no ensino híbrido. As finalidades, na página 464 dessa base, que tem mais de 600 páginas, as finalidades do ensino médio na contemporaneidade é justamente isso, proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento de criatividade, entre outras coisas. Criatividade, inovação, organização, planejamento, tudo isso entra também a criatividade. Mas também nós temos, hoje é dividido esse ensino, principalmente no ensino médio, ele é dividido que uma parte é a formação geral, que está na base comum curricular, e a outra parte são os referenciais curriculares, que são os itinerários formativos, né? Que hoje o aluno pode escolher, ter essa possibilidade de escolha, né? Voltamos quase um pedaço de 1970, né? Aquela lei onde eu fiz meu ensino técnico também, e dentro desses eixos formativos, que nós temos hoje praticamente 5 áreas que as escolas podem oferecer, nós temos que trabalhar com os eixos estruturantes. São 4 eixos que existem, e um dos eixos é justamente o processo criativo, de tal importância que é a criatividade. E ele diz assim, nesse eixo, né, o que acontece nele? Que para participar de uma sociedade, deixa eu puxar aqui meu visor, para participar de uma sociedade cada vez mais pautada pela criatividade e inovação, os estudantes precisam aprender a utilizar conhecimentos, habilidades e recursos, mas de forma criativa, para propor, inventar, inovar. Olha, é isso que a gente fala, né? Uma coisa que hoje está, por isso que eu falei assim, hoje está em voga a parte da criatividade, muito. Isso aí está na base, hoje aí a gente tem que praticar, nem que for na marra, mas a gente tem que praticar. E daí eu adoro essa frase, né? Que você, para chegar onde a maioria não chega, então a gente tem que fazer algo que a maioria não faz, não é? E daí então vem esse livrinho,
Esse livro que nós fizemos, essa cartilha, eu vou chamar livrinho, é feio falar livrinho, que parece que é uma coisa pequenininha, uma coisa sem importância, né? Mas é porque ele é pequeno mesmo, ele é gostosinho de carregar, cabe na bolsa, cabe na sua bolsa, e é uma cartilha. Ele é pequeno, mas ele, olha o que a gente trabalha dentro dele. A gente trabalha assim, é possível desenvolver, são as temáticas que a gente trabalha, né? Cada folhinha a gente trabalha uma coisinha, um papel couché, todo ele é feito em laranja e preto, né? Então, a gente trabalha o que é a criatividade, ele começa, depois vem, é possível desenvolver a criatividade? E todos os tópicos que a gente coloca, daí coloca dicas e pistas para o professor. Como ser facilitador e mediador da criatividade dos alunos. Outro tópico, como e onde perceber criatividade nos alunos. Como ajudá-los a acreditar em seu potencial criativo. Quais espaços promovem os fatores que facilitam a criatividade? Como encorajar essa criatividade? Como tornar suas aulas mais criativas? É claro que não poderia deixar de faltar no livrinho o que inibe a criatividade da sala de aula, que a gente sabe. Quem é professor já conhece várias coisas que podem inibir a criatividade. Às vezes, até a formação do professor, os alunos desinteressados, né? A sala ambiente, a sala que não é ambiente, a sala que as carteiras têm uma disposição bem tradicional, são vários fatores que inibem essa criatividade. E, no final, a gente termina com um conselho bem bacana para o professor, que esse eu não coloquei na projeção, porque eu queria ler para vocês, que diz assim: o professor criativo é você. Então, a gente dá a possibilidade para todos serem criativos, né? Educador, amigo, daí vem uma mensagem que a gente quis escrever para o professor. Educador, amigo e mestre que compreende, estimula, comunica e enriquece com sua influência, ternura, mansidão e conhecimento o seu saber fazer e ser professor criativo, por vencer o medo de sair intensamente à procura de uma nova ideia para compartilhar conhecimentos e acreditar em suas potencialidades de ensinar, que gaste energia para aprender com pessoas que tenham condições de ajudá-lo a ser criativo. Enfim, o professor criativo é você, porque você voa para o infinito por meio de seu potencial criativo, ama a arte do ensino e desfruta com os alunos o sabor do aprender. Então, nosso conselho só é experimentar. A gente termina com essa imagem, experimentar. Mas experimentar onde? Sabendo que a fonte da criatividade, ela vem do nosso Criador, ela vem de Deus, né? E buscarmos todos os dias a Deus para sermos cada dia mais criativos. E daí eu termino mostrando só uma imagem que foi o lançamento, então, em 2018, quando a Casa Publicadora, a CPB Editora, né, no canal do seu Instagram, ela lançou o livrinho Professor Criativo, Aluno Encantado, né? Desenvolva suas práticas pedagógicas e construa novos cenários de aprendizagem. Esse livro foi um presente, como eu disse no início, da editora para todos os professores da Rede Adventista de Educação no Brasil em 2018. Foram feitos a primeira edição com 15 mil exemplares, né? E aí tem o site da CPB, sem nenhum interesse, porque a professora Gildene e eu nós cedemos todos os nossos direitos autorais para a editora mesmo, não ganhamos um centavo pela propaganda dele, mas é que é um livrinho que vale a pena. E é um livro de bolso que custa tão baratinho. Eu fiz uma pesquisa, viu, professora? Na internet ontem, e eu vi alguns sites vendendo o livro por um valor assim, 8, 10 reais, até 12 reais eu encontrei o valor do livro. Ele é pequenininho, mas tem um valor incomensurável. Só que a editora, ela vende por 5 reais. Né? Então, às vezes, um livrinho para presentear alguém, para você tirar ideias, né? Tá bem interessante. Aí fica a propaganda do nosso livro, tá bem? Então, é isso, gente. Vamos ser criativos. Vocês agora estão terminando o mestrado, começando, nem sei em que fase que vocês estão no mestrado, se já escolheram sua dissertação, sua temática, né? Mas invistam na criatividade. Eu já posso dar continuidade na outra, professora? Vamos dar oportunidade se alguém quer fazer alguma pergunta? Certo. Aí depois você prossegue. Beleza, tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui já veio uma perguntinha aqui no chat, como adquirir o livro, né? Entra na editora, no site da editora, cpb.com.br,
você entra lá, procura pelo livro, né? Professor Criativo, Aluno Encantado, ele custa R$5, você faz a compra e você, acho que nem frete você paga, acho que esse é o valor. Ou nas lojas da editora, né? Nós temos mais de 20 lojas pelo Brasil. Aqui na loja nossa tinha e acabou. Eu não sei se acabou? eles fizeram. Tá. Tinha, aí outro dia alguém falou para mim, professora, eu fui procurar lá e não tinha. Eu vou até relembrar para o rapaz lá. Fazer o pedido, né? Para fazer o pedido, tá? Mas está disponível aí se alguém quiser fazer a pergunta. Na verdade, esse é um material didático, instrucional, né? Sim. Muito bom, que é o objetivo. Eu queria que vocês conhecessem como que é a qualidade de um material assim, que não é aquela rigidez de um artigo científico. O PTT, o objetivo dele é ser prático. O objetivo dele é que as pessoas batam o olho e já tenham a informação, né? Elas não precisam se aprofundar nos pressupostos teóricos igual você, pesquisador. Coisas são dicas práticas para que ele possa tirar proveito para o seu contexto da prática no dia a dia. Então, esse é o objetivo, por isso que chama produção técnica. Exatamente. Inclusive, aqui, né, professora, a gente só tem na primeira página as referências que foi usada nessa página. O restante são dicas mesmo, dicas práticas da cabeça da professora, da minha cabeça, de pesquisas que a gente fez também, e a gente colocou numa linguagem mais didática, né? Didatizar também é um gênero. Então, quando você coloca no papel para o aluno ler ou para o professor ler, então o formato é diferente do que um artigo acadêmico, a fala é diferente, né? Com certeza, é bem diferente. Então, esse é o foco, e aqueles que estão cursando aqui o nosso mestrado, uma das produções que você vai fazer depois que você terminar a sua dissertação, que é o artigo e uma produção técnica, dependendo do que você vai estar fazendo, o seu orientador vai lhe ajudar a direcionar. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui no chat só tinha essa pergunta. Como faço? Alguém quer mais perguntar alguma coisa referente? Então, podemos prosseguir. Ninguém se manifestou, então vamos prosseguir. Legal. É gostoso ver algumas fotos que pelo menos estão sorrindo, então a gente vê que de repente apreciaram o que a gente mostrou, né? O povo não gosta de ficar mostrando o rostinho, não, aqui, ó. Mas estão aqui no chat, ó. Sim. Estão colocando aqui palmas aqui, estão aqui colocando no chat. Obrigada, gente. Deixa eu pegar aqui a outra, que eu também fiz uma apresentação. O Dauri entrou aí, ó, para dar um alô e dar um sorriso. Gostei, hein? Que bom, obrigada. Gostei. Vamos lá, então. A próxima que eu vou apresentar, então, é nossa dissertação mesmo, né? Já é o trabalho, o produto da dissertação, produto da pesquisa mesmo que a gente fez no mestrado. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu me ver aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui. Opa! Você sabe que eu sou daquela geração que ainda não sou tão tecnológica, né? A gente está aprendendo aqui também. Bom, esse daí. Então, o título é Inventário das Práticas Criativas, né? Das práticas docentes criativas no ensino médio. Talvez seja um pouquinho diferente do texto que esteja aí que favorece a criatividade, mas a gente vai chegar lá também. Então, esse daí, já me coloquei como mestre, né? Que é uma delícia a gente se colocar, quando a gente termina, é uma bênção. Na realidade, o nosso objetivo, da professora Gildene e eu, foi pegar um inventário que já existia, das duas autoras, Alencar e Flight, elas são pesquisadoras lá na UNB, e nós pedimos permissão, todo aquele processo que vocês já se fizeram ou vão aprender a fazer, né? Comitê de ética, tivemos que entrar, pedir permissão também, que fizemos uma pesquisa com os alunos, e que surgiu daí, então, esse inventário, porque nosso objetivo era verificar se as práticas do professor, elas são criativas ou não, né? E se elas também favorecem a criatividade. Então, como eu falei na palestra passada, né? Que a criatividade hoje a gente está em todo canto, né? A gente encontra a criatividade na literatura, na música, na arte, totalmente, né? Sempre foi. Nas empresas, na saúde, no marketing. Na realidade, na arte e na literatura já existe há muito tempo.
E a partir de 1950 para cá, que começou, então, nas outras áreas. As empresas começaram a se interessar pela criatividade, na área de saúde também, na parte de marketing, mas o que dizer, então, da educação, que começou bem depois, foi, acho que, praticamente a última a perceber a importância da criatividade, né? E esse interesse, como eu já comentei, ele tem crescido, né, nas pesquisas, e um dos estudos, eles têm focado justamente a criatividade em sala de aula. Então, tem estudos desde 2007, eu quis pegar os últimos estudos, inclusive até fiz uma varredura rápida na internet para dar uma olhadinha quais eram os últimos estudos que tinham sido colocados, aí está bem mais atual também. Só que é o seguinte, não adianta a gente só ver a criatividade, perceber como que a gente vai medir se as escolas, se o professor, se a sua prática ela é criativa ou não é criativa, né? Precisa ter um instrumento, e esse instrumento precisa ser também validado. Então, o nosso objetivo foi justamente isso, pegar um instrumento, um instrumento que já existia, e nós adaptamos semanticamente, e também fizemos também a validação desse instrumento. E foi por isso que a professora Nakana nos convidou, então, para continuar o doutorado, porque depois de uma validação de um instrumento, a gente tem que normatizar esse instrumento. Então, ela me convidou porque tinha campo para a gente normatizar esse instrumento, né? E está em stand-by aí. Nosso instrumento ainda, de repente, vai continuar. Mas, então, uma das vantagens de ter um instrumento disponível para uso é justamente identificar as práticas pedagógicas docentes mais relevantes para favorecer a criatividade dos alunos, né? O objetivo, então, desse trabalho, desse inventário, dessa escala, foi contribuir para a reflexão do professor quanto à sua atuação em sala de aula em relação à sua prática de ensino desenvolvida no cotidiano da sala de aula, né? Com vistas ao estímulo da criatividade. E, então, aqui um pouquinho da pesquisa que foi só para mostrar para vocês todo o trabalho que a gente teve, né? A gente adaptou semanticamente aquele inventário, aquela escala de Alencar e Flight, com as autorizações, com o comitê de ética, tudo mais. Os juízes, nós tivemos a participação de juízes também que validaram, um juiz na parte de linguagem, 2 na área de psicologia. Fizemos uma pesquisa piloto que tinha que ter, né? E para modificar um termo de algum item da escala que o aluno não tivesse compreendido. Depois nós fizemos a coleta de dados, né? Foi feito pelo Google Forms, em 12 estados, foi uma coleta grande, em 36 unidades escolares, né? Onde nós tivemos a participação de 2.237 alunos e 195 professores. E depois fizemos, então, a análise estatística dos dados, porque para comprovar, para validar esse inventário, essa escala, nós temos que validá-lo também estatisticamente. Então, foi feito 2 estatísticas, né? Utilizamos a análise fatorial exploratória e depois a confirmatória. E verificamos também o grau de confiabilidade de cada escala. Aí um pouquinho, só para vocês terem um vislumbre da população, né? Que nós atingimos todo o país, com a faixa etária, que foi só o ensino médio que participou, alunos do ensino médio, né? Por série, por estado, por gênero e tudo mais. Aí o professor também, né? O tempo de trabalho foi levado em consideração, a disciplina, que hoje é chamado componente, né? O estado, o gênero, feminino e masculino, né? E daí esse instrumento, essa validação de instrumento, na hora que a gente foi trabalhar estatisticamente nele, nós percebemos que dava para 2 estudos, não só um estudo. Por isso que eu falei assim, são 2 produtos de uma dissertação, porque percebemos que não era só uma escala que a gente estava validando, que poderia converter em 2, porque nós fizemos tanto com a visão do aluno, né, a percepção do aluno, avaliando o comportamento, as atitudes, as práticas docentes, se eram criativas ou não, e a própria percepção do professor, né? Então, ele se autoavaliou e o estudante avaliou o professor. Então, eram 2 instrumentos, e a gente resolveu, então, validar esses 2 instrumentos. Então, aí, só um pouquinho para vocês verem todo o trabalho que a gente teve, né? Nós fizemos com o estudante, nós dividimos em 2 grupos, porque ele era um grupo grande, né? E as pesquisas dizem, né? Tem estudos sobre isso, que quando uma pesquisa atinge um número X de participantes, que a gente pode fazer as 2 partes. Então, nós dividimos ao meio
Então, com um grupo, nós aplicamos análise fatorial exploratória e com outro grupo, análise fatorial confirmatória, né? Então, em cima de 2 métodos, né, que foram utilizados, métodos estatísticos, e daí, então, a análise fatorial dos estudantes, o que deu aí foram os índices que a gente levantou, né, dessa análise. Fizemos, então, esse gráfico de Scarpa, né, que é utilizado, e também nós usamos nessa pesquisa, nessa metade, nós usamos um coeficiente chamado lambda 2 de Guttman para ver a confiabilidade desse instrumento, né, e ela afirmou que era possível, era validado. E com outro grupo, então, nós aplicamos análise fatorial confirmatória, em cima dos métodos também, né? Foram os métodos que a gente utilizou. Nesse grupo, nós utilizamos um outro índice, né? Aqui também está esqueci o nome. A escala, esqueci o nome dessa escala. Está marcado ali, mas meu negocinho está bem em cima que eu não consigo enxergar. Não sei se vocês conseguem... mas acho que vão ver no professor, vão ver em outro, vão ver depois. Aqui é do professor, que nós fizemos também, análise fatorial exploratória, nós fizemos também as 2 escalas, né? São os fatores que nós fizemos, nós usamos um coeficiente diferente, nós usamos o índice vai aparecer ali que eu vou lembrar, gente, eu tô com a cabeça cansada de madrugadas e madrugadas de trabalho, então minha cabeça tá cansada, mas está aqui, olha, é o alfa de Cronbach que nós usamos para verificar a confiabilidade desse instrumento. Então, para um nós usamos o lambda 2 de Guttman e para outro o alfa de Cronbach, depende do número que a gente tem, a gente pode variar. Aqui também foi usado o diagrama, esse diagrama que a gente usou para mostrar, para fazer toda a validação. Logicamente tem, aqui eu estou mostrando para vocês, mas tem todo o resultado discriminado de cada fator, de cada índice, né? Cada xizinho daquele ali é um item da escala do inventário, né? Cada Fzinho é um fator que contribui com mais ou com menos para validar essa escala, ou esses fatores, né, que são confirmados. Então, acabou que no final nós tivemos 4 fatores para a escala do aluno e 6 fatores para a escala do professor, né, que são os tópicos que é dividido daí cada item desse inventário. A expectativa, né, que será o nosso objetivo final, é que esses 2 instrumentos eles contribuam para uma reflexão do professor e que favoreça realmente a construção de sua identidade e formação contínua, e que ele procure perceber suas próprias práticas e busque estratégias criativas para o seu cotidiano. Deu bastante trabalho, foi uma pesquisa gigante, porque quando envolve estatística, no final, eu até brinquei com a professora Judene, porque eu falei assim, poxa vida, você me convenceu a escrever sobre a criatividade. Eu amei fazer a pesquisa e escrever sobre a criatividade, mas quando você vai validar um instrumento, acabou a criatividade, porque entra a estatística, não tem nada de criativo, eles têm que seguir todos os métodos direitinhos para poder validar o instrumento, né? Então, eu falei assim, puxa vida, então eu já tive 2 ganhos, eu aprendi estatística e aprendi e ser criativa, né, em tudo isso daí para poder colocar minha cabeça no lugar. Mas foi bem bacana. E no final, então, nós conseguimos validar 2 instrumentos, né? Eu gosto bastante desse pensamento de Paul Torrance. Paul Torrance, ele é um educador, ele é pesquisador também na área da criatividade, praticamente ele foi o primeiro a pesquisar sobre a criatividade, ele é americano, e ele diz assim, que todos nós possuímos potencial criativo, basta apenas desenvolvê-lo, olha que legal, então todos nós somos criativos, né? Esse Paul Torrance, eu sempre brinco com a professora, eu brinquei isso na minha defesa também. O Paul Torrance, ele foi orientador da Wechsler, e a Wechsler foi orientadora da Judene, e a Judene foi a minha orientadora. Então, eu estou na linha da criatividade, né? Estou assim, se for fazer uma linha histórica, a linha do tempo, eu estou na linha da criatividade, né? Quem for orientando a dela também está nessa linha da criatividade. Então, vocês têm que trabalhar em cima disso daí, né? Bom, gente, a minha pesquisa é sobre isso, tá? Aqui só tá as referências que eu usei aqui na projeção, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Ô, Doris. Fale, querida. Eu posso falar alguma coisa, hein? Por favor. Só para o pessoal entender que o produto é a escala. Sim.
Então assim, você não chegou a colocar aí, né? Os dois produtos são duas escalas que podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Isso. Tá? Porque assim, ó, quando a gente valida um instrumento, alguns instrumentos da área da psicologia, só quem tem acesso é o psicólogo. Então, nós não colocamos mesmo se normatizar depois, não vai ser colocado de forma que só o psicólogo pode usar. É um instrumento que tanto o psicólogo quanto o professor pode utilizar, e ele tem dois focos: o professor se autoavaliando as suas práticas, é o olhar do professor com relação às suas práticas, e o olhar do aluno em relação às práticas do professor. Então, isso pode ser usado para ajudar os professores e também para identificar como que os seus professores estão lidando com a criatividade, qual que é o olhar deles, de fato, para a sua própria prática, e principalmente agora com a implementação dessas novas bases curriculares, né? E em especial no momento, no ensino médio, que vai exigir essa competência do professor com mais assertividade, né? E no processo do desenvolvimento da criatividade do aluno, se o professor não for criativo, como é que ele vai encorajar esse processo? Ele não tem como, porque ele não encoraja isso nem nele. E o outro instrumento é o professor avaliando. Então, esse instrumento, ele está disponível. Alguém está com o som ligado aí. Ele está disponível na própria dissertação, está no site do mestrado da dissertação da Doris, tá no repositório da biblioteca do NASP, e lá está disponível o instrumento. Qualquer pessoa pode utilizar, desde que mencione os autores do instrumento, né? E pode utilizar essa escala, tá? Para uso, para você ter. E é super fácil de avaliar, porque ela não tem essa coisa de certo ou errado. Você apenas vai conhecer o olhar do indivíduo sobre as práticas. Então, lá já tem todas as dimensões, né, de quais são os fatores que foram colocados para essas práticas. Então, por exemplo, tem lá os fatores com relação a motivar o aluno, tem o fator com relação a metodologias tradicionais. Então, se seu professor utiliza mais metodologias tradicionais, então é sinal que ele não está sendo criativo. Então, é prático de você olhar para o resultado e ter uma ideia do que está acontecendo, entendeu? Se você ler a dissertação um pouquinho, você já vai entender quais são os pontos principais. Então, esse é um material técnico-tecnológico que pode ser replicado por qualquer pessoa que tiver interesse, tanto para pesquisa quanto para o contexto prático profissional, entendeu? Isso. Esse material pode ser utilizado. Tá? E só acrescentando, professora, que, como eu falei, para o aluno, 4 fatores foram validados. Então, quando você for aplicar e você quiser saber qual é a visão do aluno, qual é a percepção do aluno em relação ao seu professor, você vai aplicar aquele instrumento, aquele inventário, né, aquela escala, que tem 4 fatores. Quando você quiser aplicar para o seu professor, para saber se as práticas dele é criativa, ele fazendo uma autoavaliação, daí você vai aplicar aquele outro inventário com 6 fatores que foram validados. Então, realmente são dois instrumentos, porque eles ficaram com fatores diferentes. Deixa eu ver o nome dele aqui. O Luiz Dalmacir, ele me fez uma pergunta, né? Acho legal. Para ser criativa, eu preciso ter momentos de ócio ou posso ser criativa em todos os momentos? Olha, meu filho, a gente às vezes tem as duas coisas. Ou você pode ser criativa, até no ócio você pode ser criativo, tá? Então, eu acho que ambas as coisas. Gostei. Obrigada. Uma pesquisa foi bem bacana fazer a pesquisa. E assim, uma das coisas que a gente fala muito, os pesquisadores na área da criatividade, é que se fala muito hoje criatividade e inovação. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? É que a criatividade é um processo contínuo. E a inovação, ele é o resultado da criatividade. Então, não existe inovação sem um processo criativo. Então, quando é que a gente diz que tem inovação? Quando aquele produto criativo, ele é replicado, ele é eficiente quando ele é replicado. Então, além dele ser criativo, ele é inovador, porque ele vai trazer resultados positivos. A criatividade também. E aí tem um outro item que é a imaginação. Então, assim, imaginação, criatividade e inovação é como se fosse um ciclo, né?
que eles estão presentes o tempo todo. Para mim ser criativa, eu preciso pensar, eu preciso imaginar, eu preciso criar, eu preciso colocar coisas diferentes daquilo que eu tenho visto. E aí eu quero... Agora, não é só por ser diferente que é criativo. Alguns pensam assim, eu vou andar pelado na rua, é criativo. Não, criatividade, além de ser diferente, é aquilo que vai ser produtivo, que vai trazer resultados. Aí ele se torna o quê? Também inovador. Tá? Inclusive, então é muito comum a gente olhar por aí, qualquer coisa dizendo que é criativa, e não é bem assim. E aí, só um pouquinho... Aí, outro ponto importantíssimo é todo ser humano foi dotado da potencialidade da criatividade. Todo ser humano normal, da mesma coisa que foi dotado da inteligência. Isso foi coisa que Deus nos deu, nos concedeu como ser humano. Então, o que precisa é trabalhar isso. Da mesma forma que você trabalha a linguagem, que é um potencial que Deus deixou para você. Então, você precisa trabalhar todas essas potencialidades. E, para se trabalhar, precisa exercitar. E uma das coisas que a gente fala bastante quando ele pergunta sobre a criatividade, a primeira coisa que o adulto precisa é voltar a ser criança, a não ter medo de errar e não ter medo de ser censurado quando expõe as suas ideias. Porque se você não correr o risco, você nunca vai criar. É isso aí. Não, eu só ia acrescentar que, inclusive, nos documentos legais, a palavra inovação, ela vem depois de criação. Então, é criatividade e inovação. Criatividade, né? Ser criativo e ser inovador. Não tem como, para se tornar inovador, tem que ter sido criado, né? Isso. É isso aí. Não tem como você tornar inovador nada que não foi criado, né? Então, é um ciclo constante, né? Mesmo naquele ditado que nada se cria, tudo se transforma, né? Nada se cria, tudo se copia. Não, eu falo assim, nada se cria, tudo se copia e transforma, né? Aí eu ser criativo. Tem alguém que perguntou aí, Doris, o livro Professor Criativo foi produzido ainda durante seu período? Ou foi um produto? Foi durante o período. Foi durante o período. Inclusive, isso foi tirado da base teórica que ela fez. E aí onde surgiu a ideia de aproveitar essa base teórica de forma prática para deixar um conteúdo mais prático para os professores. Que, na realidade, até foi algo a mais, porque os próprios inventários, né, os 2 produtos lá da dissertação da pesquisa, eles já serviram como um instrumento, né, de validação, inclusive, para a formação, que a gente tinha que fazer, publicar artigos e a gente ter assim, um material que saísse dessa pesquisa. Então, na realidade, da pesquisa saíram 2 instrumentos. Então, já teria o produto final, mas aí a gente resolveu fazer esse algo a mais. A editora topou, eles queriam um material sobre isso. Então, está aqui, nosso livrinho. Doris, tem alguém aí perguntando? Pois não. Sobre as categorias. A gente não tem como citar as categorias todas aqui, porque, na verdade, foram muitas. Se você entrar na dissertação, você vai ter lá todos. Nós não trabalhamos com categorias, nós como foi análise fatorial, que é validação de instrumentos, e trabalha com fatores, que esses fatores são baseados em uma teoria, né? Como já tinha um instrumento pronto, a gente mudou as categorias, mudou os fatores, por quê? Porque a análise estatística indica quais vão ser aqueles que quem faz isso é a própria análise estatística, só que dentro de uma base teórica. E tem na dissertação, lá tem o instrumento todo, tem os fatores, então você pode pesquisar lá que você vai ter acesso a isso. E só recapitulando, não lembro se a gente mencionou, esse instrumento foi feito para o ensino superior. Se você entrar hoje no Google, você vai perceber que tem muita coisa sobre criatividade no ensino superior, porque essas pesquisadoras que são mais renomadas nessa área no Brasil, foi o nicho que elas escolheram. Então, assim, hoje nós temos uma escassez muito grande de pesquisas, porque ninguém se falava de criatividade na educação básica e nem no ensino médio. Então, teve até as políticas agora que estão começando a colocar isso. Tá? Então, a gente validou esse instrumento, que era do ensino superior para o ensino médio. Tá? Hoje, professora... Tiramos proveito de uma pesquisa que já existia, né? E trabalhamos em cima disso. E a Flet, a Martinez e a Solange, elas são pesquisadoras de renome reconhecido na criatividade nacional e internacional. A Solange já ganhou vários prêmios nos Estados Unidos, na Europa,
sobre a questão da criatividade. Ela já está assim, já é uma pesquisadora de muita experiência, eu acho que ela já passou do 70. A Solange é o Weschler que ela está falando, né? Isso, a Solange. E a Flight... A Nakana é seguidora dela, né? Isso, é. E a Flight, ela é seguidora da Alencar, da UNB. Isso mesmo. Também são as 4, né? As 4 que estão assim pelo Brasil. E o esposo da Nakano, que é o Prime, que ele é o bambambam da estatística, né? Isso então, mesmo. eu fiquei até com medo quando eu defendi a dissertação, porque eu falei, meu Deus, o que ela vai encarar, o que ela vai ver, o que ela vai enxergar, se vai criticar na parte de estatística, porque o esposo dela é o bambambam da parte de estatística, né? Mas também a gente usou ele também como a pesquisa dele. Agora, só lembrando que hoje em dia a Alencar e a Flight já publicaram um inventário também, eu não sei se elas chegaram a validar, mas elas já publicaram alguma coisa de inventário para as séries iniciais da educação, do ensino fundamental, mas para as séries iniciais, né? Bem como um dos nomes que eu coloquei ali, o ano de 2018, elas fizeram uma pesquisa com coordenadores pedagógicos em relação à criatividade do professor, o coordenador pedagógico de todos os níveis, né? De fundamental e médio. Mas, assim, a nossa pesquisa, então, inclusive, os fatores que você vai encontrar da Alencar e da Flight para o ensino superior, alguns são semelhantes, mas às vezes têm nomes parecidos, porque nós tínhamos que fazer adaptação semântica, né? Porque era para o ensino médio. Então, vários fatores que estão ali, vários itens que estão do inventário, todos eles foram colocados para o ensino médio. Então, foi feito, por isso que passou por juízes, fizemos uma avaliação, fizemos o piloto, né? O teste piloto ali com um grupo de alunos também, para poder validar a parte semântica do instrumento, para depois entrar com toda a estatística e validar daí quantos fatores para cada inventário, que ficou do estudante, então, 4 fatores, e do professor, 6 fatores. Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? É um tema muito desafiador para pedagogo, porque entra a estatística, né? E a Doris, ela estudou muito, foi muitas horas de estudo para entender, e ela buscou também estatísticos para estar do lado dela, mas, assim, valeu a pena, porque é um aprendizado, né? E, além de ser um aprendizado, ela deixou algo importante. Eu vou desligar aqui. Que eu tenho uma pergunta aqui, professora, que eu não sei se eu saberia responder. Você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho, se é relacionado com as classes hospitalares? Eu não sei te dizer, não. Eu acho que se você quisesse aplicar esse inventário para classes... Irlane, que fez a pergunta, dá para você abrir o microfone e nos explicar melhor, para a gente entender a sua pergunta? Doris, eu trabalho com classes hospitalares na minha dissertação de mestrado, e a gente sabe que são salas de aula muito inusitadas. E criatividade assim impera o tempo todo nesse tipo de trabalho. Então, eu já comecei a traçar relações e inter-relações com o seu trabalho e o meu, né? Então, assim, eu queria saber se em algum momento passou pela sua cabeça trabalhar com esse segmento da educação, se de repente você atingiu, ou se você vê algum horizonte, de repente, para a gente poder fazer um trabalho nessa linha. Olha, quando eu fiz o trabalho, eu não pensei nisso, porque quando você fala classes hospitalares, você fala em que nível que eles estão? Em nível superior ou nível de ensino médio, ensino técnico? Não, eu me refiro a crianças e adolescentes que estão afastados das nossas salas de aulas convencionais e estão internados em hospitais. É um segmento, né? É um segmento. Desafiador. Nossa! Com certeza. Desafiador. Mas, professora Irlane, eu estou chamando de professora, né? Acho que você é professora, né? Na realidade, eu trabalho como psicopedagoga. Isso. Então, eu acho que é algo... O ambiente hospitalar hoje, com o trabalho do pedagogo ou do psicopedagogo, é um ambiente que está sendo valorizado aos poucos e está sendo
desenvolvido, né? Inclusive, tem alguns cursos de pedagogia que nem falam sobre isso. O nosso aqui do campus de Engenheiro Coelho, a gente introduz uma disciplina de pedagogia hospitalar até para poder ajudar os professores a pensar esse outro ambiente também de aprendizagem, de ensino. Eu acho que a base teórica da criatividade tem muito a oferecer nesse ponto. Eu acho que seria algo bem inovador, tá? Um trabalho eu não me lembro exatamente... E como não tem quase nada escrito, eu acho que você tem que tirar exatamente, aproveitar da sua experiência no contexto que você está vivendo, de o que está acontecendo, e aí trazer essas práticas que estão acontecendo para um viés da criatividade, né? E de acordo com os teóricos, o que é um produto criativo, né? O que é uma prática criativa, e quem sabe deixar aí muitas contribuições para as pessoas que estão ingressando nesse ambiente hospitalar, tá? Professora, quando eu pesquisei... Pesquisador é assim, viu? Quando vê as coisas, fica assim, saindo... Né? Com certeza. Agora, falando isso, quando eu pesquisei sobre a criatividade, tem até um teórico que eu uso, que é Arruda, que eu uso na minha dissertação, que ele era dessa área, da área hospitalar. E tem o Borges, que é da área tecnológica. A gente vai pegando um pouco de cada também, né? Mas você vai ter... Acho que hoje em dia mais, porque a pesquisa eu fiz... E o último ano que eu pesquisei foi 2016 ou 2017, são os teóricos, né, que eu pesquisei, de artigos e dissertações. Mas hoje já tem muita coisa. Ontem, quando eu pesquisei rapidamente para ver se tinha alguma novidade dessas pesquisas, hoje em dia tem bastante coisa que você vai encontrar, justamente por conta da pandemia, por conta de tudo isso, das aulas remotas, que os professores tiveram que se reinventar, não é? Então, tem muita pesquisa em cima disso daí. E não só no Brasil, viu? Você pega Brasil, pega Espanha e pega Estados Unidos. São as 3 vertentes que você encontra bastante coisa. Na Espanha, você encontra muita coisa de criatividade. Se você pegar uma base de dados, acho que é da UNET, se eu não me engano. Se você pegar uma base de dados da Espanha, você vai ter bastante coisa. Tá certo, então, Doris. Muito obrigada pela sua atenção. Imagina. Obrigada por vocês estarem aqui também. Meus amigos, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, tá bom. Temos alguém... temos aí o Rubens, que vai pesquisar na área da criatividade, né, Rubens? Temos a Letéia também, que vai pesquisar, fazendo uma ponte para a avaliação no 9º ano, né? O Rubens vai estar aí trabalhando com as práticas pedagógicas, né, do coordenador, né? Não é isso, Rubens? Do coordenador, você pega, então, o último artigo da Alencar e da Flight que saiu aí, que é realmente avaliar as práticas pedagógicas na visão, na percepção do coordenador pedagógico. É isso aí. Então, legal. Tá bom. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada, professora, pelo convite também, foi uma honra para mim participar desse encontro aí com vocês. E, Doris, obrigado aí por você ter participado, tá? Quem quiser aplicar o instrumento, é só entrar na dissertação, que lá tem o instrumento, mas não deixe de colocar o nome do autor, sim, né? E obrigado pela participação e atenção e o tempo de todos aí. Só vou deixar um recadinho aqui para a Cíntia. Cíntia, terminando aí, eu vou dar uma palavrinha contigo, tá? No Zap, beleza? Tá? Um abraço aí para vocês. Espero que a criatividade tenha deixado os corações de vocês mais alegres. Abraço, então, e sucesso. Deus abençoe todos vocês aí. Tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, beijo, tchau.